Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Toques de Mãe. E hoje nós vamos falar de um dos problemas mais sérios sobre crises alérgicas, asmas, rinite. E eu estava fazendo uma pesquisa, são mais de 52 milhões de pessoas no mundo com asma. E eu convidei a doutora Luciana Sobral, aqui da Clínica Humaninhos, para falar um pouquinho com a gente sobre isso, né, doutora? Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, muito grata pelo convite, Viviane, para estar participando aqui do seu programa Toques de Mãe, que a gente fica muito feliz em poder estar trazendo informação, porque a gente acredita que tratar uma criança que tem qualquer doença precisa da participação ativa dos pais. Sim. E os pais têm o direito de conhecer da doença, e não só da doença, mas de fatores preventivos e de cuidados para que seu bebê, que seu filho, sua joia rara, que o filho é uma joia rara, tenha uma vida saudável e possa se desenvolver adequadamente. Então a gente está muito grato para bater esse papinho aqui com vocês. Você recebe muitos casos no consultório, né, de asma, com crianças, adolescentes. Sim. Uma coisa relevante, um dado relevante também, é que em Salvador, a gente tem na Bahia 2 cidades com prevalência muito alta de doenças alérgicas. A gente tem Vitória da Conquista, isso é uma pesquisa que foi feita, um estudo mundial que mostrou que no Brasil a gente tem Vitória da Conquista, Manaus e Salvador como as cidades de maior prevalência de asma. Essa eu não sabia. E então a gente tem uma frequência muito alta de crianças que procuram emergências, que procuram postos de saúde, que procuram o pronto atendimento, e as clínicas também em busca de tratamento, né, de uma doença que angustia, né, porque é a dificuldade de respirar. A rinite alérgica é uma doença que ataca a mucosa do nariz, né, e causa uma inflamação em decorrência de um processo alérgico mediada por uma molécula de imunoglobulina que se chama IgE. Essa doença ela é muito comum em pessoas que têm história familiar de rinite alérgica. A asma ela pode se desenvolver, né, a partir de uma história genética, uma exposição ambiental, e vai se apresentar com quais sintomas? Então a gente tem tosse, aperto no peito, uma dificuldade para respirar, um chiado no peito. Esse chiado no peito, um termo técnico, é o sibilo, e a gente chama de sibilância, tá? Então, tosse, desconforto para respirar, aperto no peito, com chiado no peito. Esses são os principais sintomas. E em qualquer momento da infância, né? Isso, ela pode se apresentar com qualquer faixa etária, não só na infância, mas também na fase adulta e até no período já senil também, tá? Então, ou seja, nunca antes apresentou e de repente passa a apresentar. Nossa. Então, existem várias apresentações da asma, que a gente chama de fenótipos. E essas apresentações, elas são extremamente variáveis. Então, nunca cansou e pode vir a cansar um dia? Sim. Se tiver uma história familiar de alergia, principalmente se pai ou mãe tiver alergia, se a pessoa tiver rinite alérgica ou dermatite atópica, que é uma alergia de pele, ela já traz uma carga genética para desenvolver. E a partir da exposição ao ambiente, e aí a gente tem vários fatores ambientais que a gente pode conversar um pouquinho, a exposição a vírus também, as infecções virais, podem fazer com que aquilo que era uma tendência genética passasse a se manifestar. E a partir dali tem uma evolução, e essa evolução é também variável. Então tem crianças que começam a cansar no início da vida, né, que é o que a gente chama de sibilância precoce, tá, e transitório. Então ele cansa precocemente e aí ele passa um período que vai até 7 anos mais ou menos cansando. Tem uns que começam precocemente e vai até a fase adulta, tá certo? E tem aqueles que não cansaram precocemente e cansam já em outra fase, que pode ser depois da adolescência, depois de uma gestação. Então é um outro dado também importante. Ou então quando fica idoso, passa a cansar, tá certo? O diagnóstico da rinite alérgica, ela é feito basicamente no consultório
clinicamente sem nenhum outro exame complementar. O médico otorrinolaringologista, ele vai colher na história do paciente sintomas como espirros, coriza, obstrução nasal, coceira, e podem estar associados a outras doenças alérgicas, como conjuntivite alérgica. Então, o paciente pode apresentar irritação nos olhos e coceira, pode ter sintomas de falta de ar associada à asma, que é uma outra doença alérgica, pode ter história de dermatites, doenças alérgicas na pele, história de alergias a medicamentos, alimentos, e também avaliar a história familiar desse paciente. Porque dentro da família pode ter história de rinite alérgica, asma. Então, diagnóstico. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, tá? Então, a gente, através dos dados de sintomas característicos que a gente já falou aqui, com a história pessoal de alergia, ou seja, a pessoa já tem rinite alérgica, sim, ou já tem dermatite atópica. Já vem de um histórico de mãe e pai com asma, rinite, ou que cansaram durante a infância. Esses dados aqui falam muito a favor. E se esta criança, ao desenvolver tosse, chiado no peito, cansaço, responde às medicações broncodilatadoras. Então, quando a gente tem esses 4 dados extremamente importantes, você fala muito a favor de ter asma. E aí você está autorizado a iniciar um tratamento. Claro que tem vários exames, mas isso aí o médico vai definir quais os exames mais adequados para avaliação de função pulmonar da criança. E no próximo bloco, o quadro Carreira e Sucesso. Eu volto já já. Toda semana aqui no Toques de Mãe, nós abordamos uma carreira para você também pensar na sua vida profissional. É o quadro Carreira e Sucesso. E o quadro Carreira e Sucesso de cara nova. E hoje eu vim conversar pessoalmente como especialista do mercado. O assunto hoje é ciências contábeis e eu estou conversando com o professor Mota. Tudo bem, professor? Tudo bem, Vivi. Obrigado pela oportunidade de falar da nossa profissão, que é uma profissão muito promissora. Já é promissora, já no mercado. Hoje você necessita de... Você, em ciências contábeis, você tem várias atividades. Para quem gosta de fazer concurso, tem auditor fiscal da União, tem auditor fiscal do Estado, tem auditor fiscal das prefeituras, analistas. Muita coisa, né? Para quem gosta de ser autônomo, tem perito contador da Polícia Federal, que ganha a mesma coisa que o delegado, tem perito da Polícia Civil. Todas essas atividades exigem a formação em ciências contábeis. E quais são as principais competências que o mercado, na verdade, que o curso desenvolve? O curso aqui na UNIB, nós desenvolvemos, por exemplo, treinamento para o aluno em imposto de renda, escrituração em sistema. Inclusive, nosso curso, no último ENAD, nós ficamos em 3º lugar no cômputo geral de Salvador e 1º lugar entre as faculdades privadas da Bahia. Que ótimo. E as competências? Trabalhar em equipe? Não, o contador, o bacharel em ciências contábeis, ele é preparado para trabalhar, seja autônomo, seja em equipe. Até porque nós temos a profissão de controle, que geralmente é um contador gerencial. E essas pessoas que vão administrar a empresa necessitam trabalhar em equipe. E qual é o perfil mesmo que o mercado exige? O perfil do mercado hoje é uma pessoa dinâmica, né, proativo, porque hoje empreendedora, porque hoje as empresas necessitam de profissionais que somem. E o contador, ele está preparado para fechar esse mercado. E falando em mercado, como é que está o mercado para o contador? Tem muita oportunidade? Com certeza. Eu, particularmente, eu sou professor aqui na UNIB, trabalho com
perícia contábil, você se habilita na Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Civil, e os juízes nomeiam. Independente disso, você tem fazer imposto de renda, abertura de empresas, toda essa assistência às empresas, a pessoa mais preparada é o contador. E quais as atribuições privativas da profissão? Se um fiscal de renda atuasse em uma empresa e ele não fosse contador, a atuação cairia. Sim. E hoje não, né? Hoje, geralmente, vocês podem observar que geralmente vai um contador, um outro auditor, para fazer a fiscalização da empresa. Sim. Ave Maria, é um curso lindíssimo. E se você quiser mais informações, vocês podem acessar esse site, o telefone que está passando aqui no seu vídeo, ou vir aqui pessoalmente conversar com o professor Mota ou com o corpo docente da Unirb. Obrigada, professor Mota. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Centro Universitário Unirb, mais de 80 cursos em Salvador. E o tratamento? A gente costuma dizer que o tratamento começa pelo cuidado do ambiente. Tá? O ambiente é tudo, né? Um ambiente arejado, limpo, né? Limpo, exatamente. Os fatores desencadeantes, os principais, a gente tem o ácaro, né? E o ácaro está na poeira, né? Está nos estofados. Então, a orientação que a gente sempre faz é que a higiene da casa seja preferencialmente com pano úmido, né? Não varrer para não estar levantando a poeira, então já varre com o pano molhado. Evitar usar desinfetantes, cheiros fortes, perfume forte. Desodorante aerosol, exatamente. Né? Outra coisa é desinfetantes também que utilizam, amaciante com um cheiro. Então, a gente evita a exposição a odores fortes. Sim. Em relação ao quarto, que é uma atenção especial que a gente tem, forrar colchão e travesseiro com capa impermeável. É preciso mesmo, né? É importantíssimo. Porque né? a criança passa uma parte da vida dela ali dormindo, né? Deitadinha no seu colchão, no seu travesseiro, e aí ele está inalando o ácaro. Então, impermeabilizar o colchão e travesseiro é importante através dessas capas. E em relação à cortina? A troca desse travesseiro, ou melhor, dessa fronha, né? A troca desse lençol. Em uma semana é bom ou é melhor? A gente orienta que em torno de a cada 3 dias. Né? Então, a gente deve a cada 3 dias trocar a fronha, né? E o cobertor. Sim. É um cuidado importante. Em relação às cortinas também, e as cortinas devem ser laváveis, de fácil limpeza, tá? De preferência até não usá-las, mas se usar, devem ser feito higiene com bastante frequência. E nada de tapete em quarto, né? Nem pensar. Tapete só se for emborrachado, porque o tapete emborrachado, para bebês pequenos, inclusive é importante até para ele brincar e não bater a cabecinha, mas nenhum tapete de tecido ou de pelos a gente não recomenda. Outra questão também importante é o mofo, né? Então, como nós vivemos numa cidade com a umidade relativa do ar muito alta, o contato com o mofo ele é um fator desencadeador de crise. Então, é importante que os dormitórios eles sejam ventilados, preferencialmente que bata sol, mas a gente sabe que isso às vezes não é possível. Mas que tem uma janela, né? Que tem uma janela. Tem muitos quartos, inclusive quartos de criança, que não tem janela. Isso não é o ideal, importante. Né? O sol precisa entrar. A gente precisa ter uma circulação de ar, tá? Às vezes abrir guarda-roupa mesmo, para não ficar abafado, principalmente nessa época do ano. E a utilização de antimofo, que pode ser utilizado também. O antimofo é aquele produto que se coloca dentro do armário, ou você está falando... É um tipo. É um tipo. É possível utilizar dentro do armário. Mas você pode também fazer uma coisa simples, que é o vinagre. Então, é para limpeza de parede, limpeza do chão, até do próprio guarda-roupa. Você passar um pano ligeiramente úmido embebidinho ali com aquele vinagre e água misturada nessa solução. Exatamente, pode ser álcool ou vinagre. A gente orienta que a limpeza seja com álcool ou com vinagre, tá certo? Não vai ter um cheiro importante, você vai estar fazendo... Esse cheiro também passa, exatamente. Né? Incomoda um pouquinho. Um pouquinho, mas é muito, muito importante que a gente reduza a infiltração também, porque assim, limpar, você vai resolver aquele problema naquele momento, mas se a gente tiver paredes infiltradas, uma umidade importante na parede, vai voltar o mofo. Então, sempre que possível, resolver questões estruturais que estejam predispondo a acumular mofo naquela parede, naquele cantinho. Então, atenção com a limpeza é importante.
Uma outra coisa, poucos objetos dentro do quarto. Então, quartos com muitos objetos vai acumular muita poeira. Como, por exemplo, boneca de pano. Isso. Então, a gente tem boneca de pano, a gente tem os bichinhos de pelúcia, né? E aí acumula poeira. Que fica o quarto lindo, fica incrível, mas dá um trabalhinho para limpar. E se você não tiver no essa cotidiano, né? Hoje as mamães não são só mamães, né? Isso. E a gente, ela tem que se dividir em uma série de tarefas, e quanto mais a gente tiver dificuldade de limpeza, não vai ser tão rigorosa. Sim. Então, facilitar a limpeza do quarto para que seja de fácil acesso. Rapidamente você vai lá e limpa, tá? Certo. São Deixa alguns eu te dos perguntar cuidados. uma coisa, doutora. Ventilador ou ar-condicionado? Tá, essa é uma pergunta bem frequente. Me colocou na saia justa, mas vamos lá. O ideal seria ambiente. Então, se a gente pudesse, era só ambiente. Mas a gente entende que também a criança ficar desconfortável, suada, ia ficar ruim. Entre ventilador e ar-condicionado, ar-condicionado. Respondendo a sua pergunta. O ventilador é porque ele libera a poeira do ambiente. Ele levanta a poeira. Ele levanta aquela poeira, né? Isso. Então ele vai ali fazer e com que as partículas... também, né? A hélice, né? Ela acumula poeira Exatamente. também. A limpeza já é difícil também, né? Então você limpar as hélices todos os dias, e também a grade do ventilador, porque o ventilador tem que ter grade para proteção da criança não botar dedinho. Existe também ventiladores que eles não circulam, que são torres. É bom também as pessoas procurarem nas casas especializadas, né? Que existem outras soluções. Para quem não tem condições de comprar um ar-condicionado, né, que é mais oneroso, onera também preço na luz. É o que a gente tem tem os circuladores. Sim. Que esses circuladores, eles também vão levantar poeira. Então, eles Mesmo levantam partículas, Sim. tá? Então, os circuladores de ar, eles têm o mesmo efeito ruim que o ventilador. Entendi. Então, ambos têm que ser limpos com muita frequência, preferencialmente não está direcionado para criança. Sim, outra coisa importante. A gente tem os climatizadores, Sim. que é o que você provavelmente está se referindo. O climatizador, que é o de pé maior, ele é melhor do que o ventilador, tá? E aí, melhor ainda, o ar-condicionado. Com cuidado de fazer limpeza de filtro. Limpeza de filtro, né? Então a gente tem que fazer uma limpeza rigorosa de filtro, da grade, do aparelho como um todo. Sim. Tá certo? Dicas para o tratamento da rinite alérgica. Primeira coisa que tem que se fazer é mudar o ambiente. O ambiente de quem tem rinite alérgica tem que ser limpo, tem que ser ventilado, tem que ser ensolarado. Não pode ser um ambiente que acumule poeira, que acumule fungo, mofo, que tenha pessoas que fumem, que tenham animais de pelo, cachorro, gato. Então, tudo isso tem que ser evitado. Outros cuidados importantes é na hora da limpeza desse ambiente. Você tem que ter cuidado para não varrer, não espanar, porque a partir do momento que você faz isso, você coloca a poeira em suspensão e os pacientes portadores de rinite alérgica vão ter mais crise por conta dessa poeira. Evitar produtos de limpeza com cheiro forte, porque isso vai também agravar o quadro de rinite alérgica. E tirar desse ambiente do paciente, principalmente do seu quarto, bichos de pelúcia, acúmulo de papéis, trocar roupa de cama com uma certa frequência, não deixar muito tempo, ter cuidado com roupas de frio nessa época do ano, que ficam guardadas durante o ano todo, não são lavadas e não são adequadas para o uso, portando ácaros, poeira, e isso vai agravar as crises de rinite alérgica desses pacientes. E no próximo bloco, o quadro Toques da Vivi. Eu volto já já. Tem gente que é fiel a alguém. Tem gente que é fiel a um time de futebol. Tem gente que é fiel à sua religião. Tem gente que é fiel aos amigos, à família. E tem também quem nem é gente, mas é incondicionalmente fiel. Ser fiel é um gesto de amor, e é com o amor dos nossos fiéis doadores que a gente salva milhares de vidas. Seja também um doador fidelizado. Hemoba, doe alegria, doe sangue. Toda semana aqui no Toques de Mãe, vocês sabem bem que eu gosto de destacar um vídeo
que tem lá no nosso canal no YouTube, onde você procura lá, YouTube. Aí você coloca Toques de Mãe, assim mesmo no plural, Toques. E lá tem diversas playlists. O que são essas playlists? É uma forma da gente arrumar, organizar os nossos conteúdos para você encontrar aquilo que mais te interessa. Essa semana eu vou destacar a playlist Toques para mães e filhos. E lá tem diversos vídeos que eu falo de segurança. Como dar um banho seguro, como evitar queimaduras. Tem diversos vídeos bacanas. Escolhe uma produção e coloca um pedacinho. Todo mundo fala com a gente que choro é o primeiro mecanismo de comunicação que o bebê está tendo com o mundo, né? Ele chora por absolutamente tudo. Ele chora se ele fez cocô, ele chora, se ele tá com xixi, ele chora, tá com sede, tá com fome, tá com frio, se quer carinho, chora, chora, chora. Existem crianças que choram muito mais do que outras. Gostaram desse pedacinho? Então, vai lá no nosso canal no YouTube, acessar ele inteiro, não esquece de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. A gente recebeu algumas mensagens essa semana e perguntando, mitos e verdade. É verdade que meu filho que tem asma, né? É que ele pode isso, ele não pode aquilo. Então vamos aos mitos e verdades. Vou pegar aqui minha pesca. E aí, meu filho tem asma, ele não pode fazer atividade física de jeito nenhum, nenhuma atividade aeróbica? Pode. É verdade isso? Ele pode, ele deve. Então uma coisa que a gente diz é vida normal, tá certo? Então Parece isso que é uma sentença, né? importante. Ele tem asma, não pode nada. E assim, a criança não pode se sentir diferente da outra. Sim. E a gente sabe que a questão da asma está relacionada também com a emoção. Então, crianças podem desencadear a crise asmática chorando muito ou rindo muito. Então, a gente tem o choro, a tristeza pode ser um desencadeador. E se a gente coloca a criança numa redoma, não pode nada, isso não é bom para a própria asma, como não é bom também para o desenvolvimento emocional dessa criança, psíquico dessa criança. Então, ele pode fazer atividade física. Agora, se ele tem asma desencadeada por atividade física, que é um tipo de asma, a gente tem um tratamento que a criança faz, ele faz o tratamento, usa a medicação, inclusive antes da atividade física, e pode fazer atividade física normal. Nada como um acompanhamento médico, né? Para Exatamente. conversar caso a caso, né? Porque tem... Então, vamos para a próxima. Ok. Outro mito ou verdade, aleitamento materno realmente é preventivo? É Mais preventivo. uma função maravilhosa do Exatamente. aleitamento, O né? aleitamento materno é comprovadamente um fator protetor contra alergias respiratórias. Então, quando a gente dá o leite materno, você não dá só alimento. Além de dar um amor, ter a relação de afetividade com a criança, contato, toque, você também dá anticorpos, tá? E você tem uma composição nutricional equilibrada, adequada, e isso é preventivo das alergias. Eu tenho um filho com asma, eu não posso ter animal nenhum em casa, mito ou verdade? Outra saia justa, né? Então, assim, isso depende muito se a criança tem alergia, teste alérgico que demonstre que ela é alérgica ao animal. Então, se a criança tem um teste alérgico afirmando que ela tem alergia, realmente ela não pode ter contato. Então, não pode ter nenhum contato. Mas, se ela é comprovadamente alérgica, mas se a criança já tem seu animal, convive muito bem e claramente ele não é o fator desencadeador, a gente permite sim que a criança tenha os pets. Que se mantenha essa relação, né? Exatamente, que é importante para a parte emocional. O que não deve é que esse animal esteja deitado na cama com a criança, que a criança... frequente aquele quarto da criança, o dormitório, né? Não deve ser um ambiente que o animalzinho de estimação deva estar ali o tempo inteiro. Né? Se ele fazer tiver higiene, pelo, então, né? Exatamente, fazer higiene, a tosa, se for um cachorrinho, enfim. Então, a gente permite pela questão emocional, tá? E se a criança claramente tem o seu gatinho e ele não está relacionado à crise, não tem por que a gente tirar, né? tirar. E água gelada, mito ou verdade? Mito, não tem isso, tá? Não Então tem a água gelada não é fator desencadeador de asma. Então, claro que se estiver doente, aí a gente não indica, não né? indica, mas não significa que se tomar água vai ter crise. Isso não existe. Tá E bom? quanto ao banho? Banho quente ou banho frio? Meu filho só pode tomar banho quente porque tem asma. Mito também. Então, assim, eu costumo dizer aos meus pacientes e aos pais, como ele fica quando toma banho frio? Não acontece nada, então pode tomar o banho frio. Então, você tem crianças que se tomar banho quente, ao contrário, se tomar banho quente desencadeia a crise. Eu já tenho um paciente assim. Então, cada paciente é um paciente e tem que perceber quais são os fatores desencadeantes naquele indivíduo, Se né? não tem relação nenhuma com crise, não tem porquê
não tomar o banho frio. Pode tomar sim, sem problema algum. Né? Nessa época do ano, onde a gente tem mais crises de rinite alérgica e também viroses, as viroses estão aí pela aglomeração das pessoas por conta do frio, da chuva, você tem que tomar vacina para gripe. Hoje nós temos aí a vacina dada pelo Ministério da Saúde, principalmente para pessoas que são portadores de doenças crônicas, como o portador de rinite alérgica. Quem tem rinite alérgica tem o direito de tomar a sua vacina para gripe, para prevenir uma gripe mais forte, complicações como pneumonia, como rinocinusite, como otite média, são complicações da gripe dos resfriados também. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós amamos a sua participação aqui. A gente pode chamar outras milhões de vezes? Claro, porque eu tenho certeza que a gente vai receber muitas mensagens para você voltar. Fico muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Amei estar com vocês. Um abraço a todos. Tchau, obrigada. Tchau. E no programa de hoje, em especial, esse foi feito com apoio, com ajuda das pessoas que mandaram pra gente diversos zaps durante essas semanas. O nosso zap é o 71, que estamos em Salvador, né? 99659-6232. E aí as pessoas indicaram temas que elas acharam que eram muito importantes que a gente abordasse. E como a gente está num período mais frio, né, um período de inverno, então maio, junho, julho, onde desperta mais as crises alérgicas, os nossos filhos, né, começam a espirrar e as doenças e tudo vem muito forte nesse período, então a gente tinha que abordar esse tema agora, né, de ser urgente. Então eu queria agradecer muito a todo mundo que participou, que mandou os mitos e as verdades, as perguntas, as dúvidas, né, isso ajuda demais a gente a produzir um programa que interesse você cada vez mais. Então não deixe de fazer isso, porque o programa é para você, é especial para o que você, enfim, se interesse, tá? Não deixe de acompanhar a gente também pelas nossas redes sociais. O Toques de Mãe está a qualquer hora, no momento que você quiser. Você pode acessar pelo celular e acompanhar todos os nossos programas, acompanhar os nossos vídeos. Então, todos eles estão arrumados lá no nosso canal no YouTube. É YouTube Toques de Mãe, assim no plural, né? A gente tem o Instagram, @toquesdemãe, o blog, que de vez em quando eu esqueço de falar, mas as pessoas falam, mas Vivi, eu leio muito seus textos, né? Que a gente publica os textos também no Facebook, são textos muito interessantes, e aí fala, poxa, você não está falando do blog mais no programa? Então é o www.programatoquesdemãe.com.br. Além de textos feitos por mim, muitos especialistas, né, de diversas áreas também contribuem, mandam seus textos, então é super interessante também para aquelas pessoas que gostam de ler, aprofundar um pouco mais um tema, né? Então a gente fica por aqui, agradeço a sua audiência, a sua participação, e nesse programa a gente viu como é importante cuidar, né, ter cuidados simples, e a gente consegue minimizar problemas tão grandes. Então, muito asseio, uma limpeza na casa, pano úmido, como a doutora Luciana falou, o doutor Carlos também conversou com a gente sobre a importância de ter um ambiente arejado, de ter um cuidado mesmo, um olhar atento à criança, mesmo que ela não apresente nenhum sinal ou sintoma, porque as coisas podem ser desencadeadas, não necessariamente por herança genética. Pode ser que elas aconteçam em alguma fase da nossa vida. Então cabe a gente estar sempre atento, limpando tudo, e fazendo com que os nossos filhos, enfim, estejam o mais protegidos possível. Certinho? Então nosso encontro, você já sabe, é todo sábado, 7h30 da manhã, na Band Bahia, canal 7. E eu espero você em qualquer momento lá no nosso canal no YouTube. Até lá!